E eu trouxe aqui um do cuidado farmacêutico, que é o GAD-7. O GAD-7 é a mesma coisa, só que ele considera aqui as últimas também, né? Aqui no GAD-7 semanas, e aí ele vai levar em consideração o seguinte, né? Dos sintomas. Sentir-se nervoso ou ansioso ou muito tenso. Eu vou colocar aqui no 1, tá? Que é vários dias. Não ser capaz de impedir ou controlar as preocupações. Vou colocar no 2. Preocupar-se muito com diversas coisas. 1. Dificuldade de relaxar. 1. Ficar tão agitado que se torna difícil permanecer sentado. Esse não. Ficar facilmente aborrecido ou irritado. Também não acho que eu estou nessa fase. Sentir medo, como se algo horrível fosse acontecer. Esse é um dos meus principais sintomas de ansiedade. Então, o meu deu 1, 2, 3, 4, 6 pontos. 6 pontos, eu tô aqui, ó, em ansiedade leve, certo? Mas eu sou uma ansiosa leve? Claro que não, né, gente? Minha ansiedade está ali no leve, por quê? Porque eu trato, porque eu tomo medicamento, porque eu faço psicoterapia, porque eu faço exercício físico. Faço uma série de coisas para que os meus sintomas da ansiedade, para que eles não sejam tão exacerbados a ponto de limitar a minha vida. Então, esses são rastreios importantes que a gente pode fazer, que vocês podem fazer, tá? Até a nível, né, da empresa e assim por diante, essas são escalas que não precisam ser aplicadas exclusivamente por psicólogos, elas são escalas que podem ser aplicadas por outros profissionais de saúde. Então, vocês não estão fazendo nada de errado, tá certo? Pra vocês se sentirem tranquilos. Eu trouxe casos, porque ao invés de falar de cada uma das classes dos medicamentos que a gente não teria, eu trouxe casos para a gente ilustrar, certo? Eu vou dizer para vocês o que a gente faria, certo? Ana, 28 anos, diagnóstico de transtorno misto, ela tem depressão e ansiedade há 5 anos, certo? História de episódios de agressividade e irritabilidade. Relata que o seu medicamento não está mais funcionando. Primeira observação, gente. Se ela tem esses sintomas há 5 anos, significa que ou ela não está medicada, ou o medicamento que ela está utilizando não está funcionando, que é o que ela diz, certo? Porque o que é esperado é que, por exemplo, a gente tem uma remissão de sintomas ao longo de 3 meses, quando a gente acerta, né, o medicamento de cara. Agora, o problema é que depois eu tenho que manter o tratamento por pelo menos 1 ano. Por exemplo, 1 ano para o primeiro episódio depressivo. Um segundo ou terceiro episódio depressivo, 2 a 3 anos. E se for ansiedade? Aí a ansiedade depende dos seus fatores ansiogênicos, meu bem. Depende do tempo, das coisas que te levam à ansiedade. Se a sua ansiedade é o trabalho, às vezes você não consegue melhorar porque você não tem condições de mudar de trabalho neste momento. Então, aí, o que a gente vai fazer? Amenizar, como se a gente colocasse um tampão aqui com o medicamento. Ao realizar a anamnese, o farmacêutico descobre que ela está com fluoxetina 20, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles tendem a ter uma boa tolerância, só que eles têm uma chatice que é assim, demora pelo menos 4 a 6 semanas para eles terem efeito. Então, isso significa que uma orientação fundamental para quem começa inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e nisso o farmacêutico tem papel essencial, é explicar para o paciente que, na verdade, o efeito demora. Sabe o que vem antes do efeito? As reações adversas. Que reações adversas? Tremor, dor de cabeça, angústia, piora a ansiedade. A ansiedade com antidepressivo no começo, ela piora. Ela demora um pouquinho para melhorar, né? Pelo menos aí as 4 semanas iniciais para fazer alguma diferença. Então, ela está com fluoxetina 20 de manhã e amitriptilina 25 à noite. A amitriptilina é um tricíclico, certo? Ela é um medicamento antigo, ele age aumentando todas as monoaminas, tem efeito em um monte de receptor, inclusive a amitriptilina age bastante receptor de histamina e dá sono, certo? Também tem efeito anticolinérgico, por isso a gente tem cuidado com o idoso, beleza? Tá bem. Ela tá com fluoxetina e amitriptilina, tratamento muito SUS aqui. Só que ela tem se sentido muito triste e desanimada, sem vontade de fazer nada. Ela relata estar arrancando pelo e cabelo diariamente. Gente, isso é um tipo de mutilação, certo?
Assim como, muitas vezes as pessoas vão estar assim, ó, se apertando para sentir dor nos locais onde não dá para ver, nas pernas, certo? Porque a dor física, ela é como se ela amenizasse a dor emocional ou sintomas que a pessoa está tendo. É isso que a gente mais escuta no ambulatório. Então, ela está aqui, ó, de PHQ-9, que a gente viu que é o questionário, depressão grave, e o BAI de ansiedade grave. O que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu perguntaria para a Ana, se ela estivesse no nosso serviço. Lembrando que o nosso serviço começou como um serviço farmacêutico, vou contar para vocês já já, mas hoje ele é interprofissional. Então, a gente atende farmacêutico, médico e mais psicólogo junto, certo? A gente já faz tudo junto, assim. Então, o médico está lá, ele cuida mais da parte do diagnóstico, mas quando é para indicar medicamento ou quando é para escolher o medicamento, ele já pergunta: Valer, o que você acha que é o melhor medicamento para esse caso? O que a gente vai fazer? E o psicólogo já pensa na abordagem psicológica, se ela é necessária ou não, ou se é um caso que, de repente, a gente acha que é para medicar ou tá com cara de uma coisa, mas é um transtorno de personalidade, como, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista. Por quê? Porque os transtornos de personalidade, diferentes dos transtornos de humor, eles não respondem bem a medicamento. Transtorno de personalidade, a base do tratamento é psicoterapia, beleza? Então, olhando desse jeito aqui para a Ana, quais condutas possíveis? Primeira coisa que vocês poderiam me dizer, professora, a mitriptilina e fluoxetina é ruim. Por quê? Fluoxetina age em serotonina, a mitriptilina também aumenta a serotonina, aumenta o risco de síndrome serotoninérgica. É verdade. Mas eu quero que vocês olhem comigo aqui essa mitriptilina. A gente está com 25. 25 de amitriptilina é dose antidepressiva? Não, senhores. Para a amitriptilina começar a ter efeito antidepressivo, dose acima de 75, certo? Então, dose de 25 ou dose de 10 é dose de fome, o vozinho que não come ou a pessoa não está comendo, é dose de dor, para, por exemplo, dor neuropática, 10 ou 25, dose para profilaxia de enxaqueca e dose de sono, certo? Então, a amitriptilina está aqui. E a fluoxetina, vocês poderiam olhar e ver, ela não está funcionando. Mas ela também não está na dose máxima. Fluoxetina, a gente tem uma margem de 20 até 80. Então, a gente poderia pensar o seguinte: se eu aumentasse a dose da fluoxetina para ver como a pessoa vai se sentir? A mitriptilina, eu acho que talvez ela não esteja adequada aqui no contexto da pessoa, certo? Então, aumenta a dose da fluoxetina. Além disso, toda vez que o paciente está se machucando, certo? Dica, ele está se machucando de alguma forma, se mutilando, arrancando pelo, cabelo, ou ele está tendo pensamentos suicidas, certo? A gente pode associar antipsicótico. Inclusive, isso aqui é uma super novidade, que nem é tão novidade, né? A gente já sabia disso, já faz algum tempo, mas por isso que vocês veem, volta e meia, vem escitalopram, quetiapina, e a quetiapina também funciona bem como hipnótico, tá, gente? Então, na dose baixinha, ela também é para dormir. Aí você vai ver, por exemplo, sertralina mais esperidona, alguma coisa nesse sentido, ou olanza, tá? Então, o antipsicótico, a gente sabe hoje que os antipsicóticos, eles auxiliam o antidepressivo, em especial nos quadros mais graves, que eu tentei um antidepressivo, tentei outro antidepressivo, não deu certo, tentei associação de antidepressivo, não deu certo. Aí agora eu vou tentar associar com o antipsicótico. Por quê? Porque o antipsicótico tende a ajudar. Outra coisa, o antipsicótico, ele segura o impulso. Ele não segura tanto os pensamentos suicidas, mas ele segura o que a pessoa vai fazer. É como se deixasse você mais inerte, você perde a iniciativa de fazer. Quando a pessoa tem ideação suicida importante, a gente sempre usa ou antipsicótico ou a gente associa lítio. Lítio é um medicamento que, comumente, as pessoas pensam em lítio e falam, não, lítio é para transtorno bipolar. Gente, não só para transtorno bipolar, lítio vai para depressão refratária e é o medicamento que tem mais estudos para reduzir ideação suicida. Então, a gente usa lítio. A gente começa com uma dose baixinha, vai aumentando, 300, 600, 900, e aí a gente faz litemia. Litemia é medir a concentração sérica do lítio, certo? E aí eu vou levar em consideração que se for para depressão refratária, concentração sérica do lítio é de 0,5 a 1, e se for para transtorno bipolar, é de 0,8 a 1,2, beleza? Milha equivalentes por litro.
beleza? Então, tem que acompanhar se a pessoa está com lítio, com a litemia. Então, coisas que eu pensaria. Eu perguntaria se a pessoa tem condição de comprar medicamento, se ela tem condição de comprar medicamento, quanto ela pode gastar com isso? É uma coisa que a gente sempre pergunta, certo? Até porque, mesmo que a gente opte por manter a fluoxetina, ou trocar a fluoxetina por sertralina é melhor, tá, gente? Vocês me perguntarem, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a sertralina ela é o mais efetivo, porque ela tem ação não só em serotonina, mas ela tem uma ação residual em dopamina. Isso faz com que ela seja mais efetiva. Por isso, quando a gente tem no SUS, além da fluoxetina, geralmente a gente tem quem? A sertralina. E a sertralina tem uma amplitude de dose boa. Então, sertralina poderia ser uma opção aqui, beleza? E, além disso, eu associaria aqui um antipsicótico, como, por exemplo, quetiapina. Beleza? Vamos colocar, tentar quetiapina, vamos começar com 50, se não der certo a gente aumenta para 100, a gente deixa no início do tratamento, nos 3 primeiros meses, depois a gente reduz. Depois a gente reduz quetiapina e deixa só 25 miligramas, que aí é a dose de sono, tá bom? Esse é um caso.